E aí pessoal, beleza? Meu nome é André e nesse vídeo a gente vai desenvolver uma calculadora de IMC utilizando a ferramenta App Invento. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, antes da gente começar a implementar a calculadora IMC no App Invento, vamos tentar dar uma repassada sobre o que é o IMC, tá? O IMC ele é o Índice de Massa Corporal, ele é uma medida internacional que serve para calcular se a pessoa está no peso. Então a forma de calcular é através de uma fórmula que está sendo ilustrada aqui na tela agora, e através dessa fórmula a gente calcula um número, né? E esse número a gente faz uma comparação na tabela que também está sendo ilustrada aqui agora, e de acordo com essa tabela a gente consegue identificar em qual classificação do IMC a gente está. Ok, então vamos iniciar o nosso projeto aqui no App Invento. Eu já estou aqui no site, né? Se vocês não sabem como chegar aqui, tem um link aqui na descrição que mostra como iniciar um projeto no App Invento, tá? Vamos iniciar aqui, vamos chamar nosso projeto de calculadora IMC. Já vai iniciar o nosso projeto. Ok. Então aqui ao criar o projeto a gente já foi direcionado para a nossa interface designer, né? Se você não tem conhecimento do que é interface designer, também tem um vídeo aqui na descrição explicando sobre o que é a interface designer e como desenvolver a interface design do seu aplicativo. Então nós vimos que para fazer a calculadora de IMC nós precisamos de duas entradas de dados, né? Duas informações que alguém vai fornecer para a gente. A primeira informação é a altura e a segunda o peso. Tá? Então nós temos que ter um jeito de capturar essas informações do usuário, de quem vai usar o aplicativo que a gente vai desenvolver aqui. Então, para isso, temos um componente. Esse componente é chamado caixa de texto, tá? Caixa de texto está aqui, né? Aqui está escrito aqui no ponto de interrogação, uma caixa para o usuário inserir texto. O que o usuário vai inserir aqui é a altura e o peso dele, tá? Então, a gente vai arrastar esse componente aqui para a nossa interface, vai arrastar outro componente aqui para a nossa interface. Por quê? Porque nós precisamos da altura e do peso. Então são duas caixas de texto. Esses componentes estão dentro da interface de usuário, tá? Pois eles interagem com o usuário, né? Para deixar tudo mais organizado, vamos pegar os componentes aqui de organização e vamos colocar aqui componente vertical, tá? E vamos arrastar esses nossos componentes aqui da caixa de seleção para dentro da organização, só para deixar organizado, né, como é explicado lá no vídeo de interface design. Então agora nós já temos toda a parte de interação com o usuário aqui, né, para ele inserir os dados. Agora resta a gente deixar bonitinha essa parte. Primeiramente vamos renomear, né, os componentes aqui. Essa organização a gente pode chamar de entrada de dados, pode ser. E o componente 1 aqui, né, a primeira entrada de dados, podemos colocar que vai ser o peso. E o segundo podemos colocar que vai ser a altura. Ok? Agora vamos arrumar a parte estética aqui, né? Vamos selecionar aqui a organização e vamos preencher toda a borda da nossa interface design. Vamos deixar ela de fora a fora aqui. Então, para isso a gente seleciona ela aqui nas propriedades da nossa entrada de dados, né? Da nossa organização vertical. Vamos preencher toda a tela, né? Ou seja, em qualquer smartphone, independente do tamanho da tela dele, esse componente vai preencher essa organização vai preencher toda a borda da tela. Então podemos também organizar aqui no meio dela, podemos posicionar esses componentes aqui para permanecerem no meio. Aqui podemos colocar para ser no centro e aqui no centro. Então pronto, a gente já tem uma estética mais limpa, né? Já tem uma interface mais limpa de contato com o usuário. Assim que o usuário inserir os dados aqui, nós precisaremos calcular o IMC, né? Como é que nós faremos esse cálculo? Inserindo um botão para pedir para ele calcular o IMC. Então, nós inserimos aqui o botão. Podemos preencher esse botão aqui de fora a fora. Também para deixar mais organizado.
Então nós vamos alterar os nomes dos componentes, né? A parte para o usuário entender o que ele vai fazer aqui nessa interface. Então, para identificar que esse aqui é o botão calcular, né? Vamos renomear aqui. Vamos chamar de botão calcular. E aqui no texto dele, vamos deixar aqui calcular. Isso aí, IMC. Calcular IMC. Ok. Esses componentes de caixa de texto, eles têm uma propriedade interessante que é essa dica aqui, ó. Dica para a caixa de texto. Então a gente coloca aqui a dica para a caixa de texto. Insira seu peso. Para em cima pode ser o peso, né? E aqui no componente de baixo podemos colocar insira sua altura. Ok. Vou colocar aqui em maiúsculo para ficar bonitinho. Perfeito. Insira seu peso, insira sua altura. Tá? Essa dica vai aparecer lá no fundo da caixa de texto, meio invisível, assim, quando a gente passar o aplicativo para o celular, tá? Perfeito. Então nós já temos as entradas de dados, já temos o botão que vai interagir com o usuário, né? Que o usuário vai clicar aqui, vai calcular o IMC. Agora nós temos que mostrar os dados para o usuário. Nós vamos utilizar legendas para fazer essa função, tá? As legendas estão aqui também com interface com o usuário. Então a legenda está aqui, como seria uma legenda. Nessa legenda a gente pode mostrar o IMC, pode ser dado IMC, podemos mostrar qual o valor calculado do IMC, né? Podemos colocar aqui no texto dela seu IMC dois pontos e um espaço. Podemos preencher toda a borda aqui também. E vamos utilizar uma outra legenda para informar a classificação, né? Escrever rápido. Ok. Para mostrar a classificação, ou seja, se a pessoa está obesa, se a pessoa está com peso normal, se a pessoa está com sobrepeso. Vamos alterar o texto dessa legenda aqui. Podemos colocar só classificação, acho que tá bom. 2 pontos e um espaço. E vamos preencher toda a borda também. Perfeito. Então, basicamente, a interface design do nosso aplicativo vai ser essa aqui, tá? Como eu mencionei, né, é personalizável, você pode vir aqui, pode alterar a fonte, pode alterar o tamanho da letra, pode alterar o tipo da letra, pode alterar o formato, né? Pode colocar arredondado do botão, é personalizável, né? Eu deixo para vocês aí em aberto fazer a personalização da interface do aplicativo. Então, essa vai ser a interface design do nosso aplicativo, tá? A forma como, quando a gente baixar no celular, vai ficar dessa forma. Então, pessoal, assim que venci dessa parte de interface design, desenvolver o design do aplicativo, nós temos que partir para desenvolver a lógica dele, né? O que o aplicativo vai ter que fazer em si. Como que a gente vai aproveitar os componentes que a gente utilizou e as funcionalidades deles. Essa lógica a gente vai desenvolver aqui na interface de blocos, tá? Se você também não tem conhecimento de como funciona essa interface de blocos do App Inventor, tem um link de um vídeo aqui na descrição que vai estar explicando como fazer esse procedimento, tá? De como fazer, como utilizar a interface de blocos, como funciona a interface de blocos. Vamos revisar o que a gente vai ter que fazer, qual a lógica que a gente vai ter que desenvolver. Então, o funcionamento do aplicativo vai ser assim. O usuário vai colocar um peso aqui, vai colocar uma altura aqui, e quando clicar no botão calcular o IMC, nessa legenda vai ter que mostrar o cálculo real do IMC, utilizando a fórmula lá que a gente viu no início do vídeo, qual vai ser o resultado da fórmula, e qual a classificação do IMC dessa pessoa, desse cálculo, comparado a uma tabela. Então essa é a lógica que o nosso aplicativo deve ter. Tá? Então vamos lá para a nossa interface de bloco. Ok, então a gente já está aqui na interface de blocos. O primeiro passo que a gente deve fazer é fazer o cálculo do IMC da pessoa. Tá? Então nós temos que captar os dados que a pessoa vai fornecer e fazer a conta. Então primeiro a gente tem que vir aqui na nossa organização de entrada de dados
aqui no nosso peso, no peso que a pessoa vai inserir, nós vamos pegar o peso, vamos procurar o bloco que captura o texto do peso, tá? Então a pessoa vai colocar lá o peso dela, ou seja, 60, 50 quilos, e aqui vai ter o bloco responsável por capturar esse valor. Então nós vamos pegar o peso aqui e a altura da mesma forma. Altura, texto, aqui. Seguindo a fórmula do cálculo de IMC, nós temos que o IMC vai ser igual ao peso dividido pela altura vezes a altura, né? A altura ao quadrado. Então nós temos que pegar o nosso peso e dividir por altura vezes altura. Então nós vamos utilizar outro bloco de altura. Tá? Então aqui nós temos altura, altura e peso. Vamos aqui para nossa paleta de matemática e vamos pegar as funções que a gente vai utilizar. Então nós vamos utilizar a multiplicação entre a altura vezes a altura. Nós vamos utilizar a divisão, né? Então vai ser a divisão do peso pela altura ao quadrado. Ok, nesse bloco aqui nós já temos o cálculo do IMC, o resultado do IMC. Toda vez que o usuário clicar no botão de calcular IMC, nós teremos que fazer esse procedimento, né? O procedimento de realizar o cálculo. Temos uns blocos aqui, os blocos na cor roxa, aqui do App Inventor, que se chama exatamente procedimentos, e a gente pode utilizar ele para fazer os procedimentos. Vamos utilizar esse encaixe, né? Que ele encaixa aqui no bloco, então o App Inventor já fornece essa dica de encaixe, né? Os blocos que tem compatibilidade. Vamos chamar esse procedimento de IMC, só para identificar ele, né? Pode ser outro nome também, calculando. Calculando IMC, pronto, é o nome do procedimento, ou seja, toda vez que a gente chamar esse procedimento, ele vai estar calculando o IMC, tá? Então, assim que a gente criou esse procedimento ali, nós já aparece um bloco de chamar esse procedimento, tá? Então, quando a gente utiliza esse bloco aqui, ele vai chamar esse procedimento aqui, tá? Esse bloco chama e esse bloco aqui executa tudo que está dentro. E o que está aqui dentro é o cálculo do IMC. Então, nós automatizamos o processo. Quando que a gente vai calcular o IMC? Quando o usuário clicar no botão. Qual o nome do botão? Nós chamamos o botão de botão calcular. Já tem um bloco aqui identificando, né, quando o botão calcular clique, ou seja, quando o usuário clicar no botão de calcular IMC, nós teremos que mostrar o resultado do IMC calculado, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ajustar lá na legenda, que é a forma que a gente vai mostrar o resultado aqui, né, para o usuário vai ser na nossa legenda. E o nome da nossa legenda é resultado IMC. Vamos voltar aqui para a interface de blocos e vamos fazer como que a gente vai mostrar na legenda o resultado do IMC. Vamos no componente da nossa legenda aqui, resultado IMC, e vamos ajustar o texto dela, tá? Aqui, ajustar. Aqui é possível alterar, né? A gente pode navegar. Então vamos selecionar o texto. Então o texto da legenda agora vai ser o resultado do cálculo do IMC. Só que tem um porém. Toda vez que a gente chamar, ele vai tirar o que já está escrito aqui na legenda e substituir por isso aqui. Então nós podemos fazer uma junção aqui, né? Aqui no texto nós podemos fazer uma mesclar. Podemos colocar aqui eu peguei um componente para digitar texto, né? E vai ser qual foi o texto que a gente utilizou? Nós utilizamos seu IMC é espaço. Então vamos escrever aqui seu IMC é espaço. Pronto, então o que esse bloco vai fazer é juntar essa frase com esse resultado e vai mostrar no texto da legenda, tá? Vamos verificar se já está funcionando isso? Ok, então fazendo o download do aplicativo ali nessa etapa, né, já desenvolvendo a parte inicial da lógica do aplicativo, vamos testar inserindo o peso aqui, tá? Vamos inserir aqui que a pessoa tenha 60 quilos, por exemplo, que ela tenha 1,75 de altura, tá? Um detalhe importante aqui, tá? É que a vírgula, no caso que a gente usaria 1,75 metros,
Aqui, como esse aplicativo o Emmett é norte-americano, né? O aplicativo vem a ferramenta vem dos Estados Unidos, né? Feita nos Estados Unidos. Eles utilizam um padrão de medida lá norte-americano que é separado os números por ponto, não por vírgula. Então, se colocar vírgula aqui vai dar erro, tem que colocar ponto. Então, 1,75 metros com 60 kg. Então, uma pessoa que tem essas características físicas vai ter um IMC de 19,59184 no seu IMC. Então, é um cálculo bem preciso até, né? Agora vamos supor assim, uma pessoa mais pesada, digamos assim, pode ser uma pessoa com 90 quilos e com 60 de altura, por exemplo. O IMC já sobe, né? Então, quanto mais alto o IMC, maior é o grau de obesidade dela. Agora vamos colocar o contrário, uma pessoa com 20 quilos e 1,80 de altura, por exemplo, ela vai ter um IMC muito baixo, que vai indicar ali uma relação de ser muito magra, né? De não ser muito saudável, de estar abaixo do peso. Então, até o momento, o nosso aplicativo está com um funcionamento ok, tá? Ok, então vamos aí para a etapa final do desenvolvimento do aplicativo, né? Que é fazer a parte de classificação, de definir em qual classificação o IMC da pessoa vai estar, tá? Para isso a gente vai utilizar uma tabela. Essa tabela, vamos ilustrar ela aqui o tempo todo, tá? Como referência aqui no canto em algum local aqui da imagem do vídeo. E baseados nessa tabela nós vamos definir a classificação do IMC da pessoa, se ela está com sobrepeso, se ela está obesa, se ela está abaixo do peso, se ela está no peso normal. E para isso a gente vai utilizar uma espécie de alinhamento de condições, né? Nós temos que analisar se o valor do IMC, né, que é esse valor aqui, o resultado dessa conta aqui, temos que analisar se ele vai estar em uma certa categoria de valores. A gente vai definir isso utilizando um controle do fluxo lógico, né, do nosso programa. Então, nós vamos utilizar uma série de se, então, se não, tá? Como que a gente vai fazer isso? Pegar esse bloco de se, então, aqui e concatenar aqui embaixo. Então, assim que ele clicar no botão, vai fazer o cálculo do MC, vai exibir o MC na tela, tá? Ali na legenda de resultado do MC. Agora, na legenda de classificação, nós temos que mostrar qual classificação a pessoa está baseado no resultado desse cálculo aqui, desse cálculo. Primeiramente, nós temos que avaliar se o peso vai ser maior, menor ou igual aos valores definidos pela tabela, tá? Então, de início, vamos utilizar então os blocos matemáticos aqui, na paleta de blocos matemáticos, vamos pegar esse bloco de comparação, tá? Aqui nós podemos comparar os valores, vamos poder comparar se o valor é menor, menor igual, maior ou maior igual, ou igual ao outro, tá? Fazer a comparação entre dois valores, esse valor aqui e esse valor aqui. Vamos iniciar então fazendo a comparação para verificar se a pessoa está na classificada abaixo do peso, tá? O valor que vai definir isso é 18,5, tá? Então é um valor fixo. Vamos aqui em matemática novamente, vamos pegar um número aqui. Vamos colocar aqui 18,5. Lembrando, né, que no lugar de vírgula nós vamos utilizar o ponto, porque lá nos Estados Unidos o padrão de separação de números decimais aqui é por ponto, não por vírgula, tá? Então, comparado com esse valor, se o cálculo do IMC, né, que é esse bloco aqui, se esse procedimento aqui, se o cálculo do IMC for menor ou igual aqui, se for menor ou igual a 18,5, vamos fazer alguma coisa. Se isso, então, vamos mostrar lá na tela que a pessoa está abaixo do peso, lá na legenda, tá? A legenda classificação está aqui. Nós temos a opção de ajustar, nós vamos ajustar o texto da legenda. E no texto da legenda nós vamos escrever algo, tá? O que vai ser esse algo? A gente fez aqui com o passo do IMC, essa frase classificação e 2 pontos vai sumir, vai ser substituída pelo que a gente escreveu ali. Então vamos reutilizar esse bloco aqui, juntar. Esse bloco juntar nós vamos reutilizar e nós vamos escrever aqui em cima classificação. Perfeito. 2 pontos e um espaço. Só para substituir a escrita que já vai estar lá, tá? E vamos colocar aqui então
a classificação da pessoa. Vamos em texto novamente, pegar um bloco para digitar o texto. Se o MC dela estiver menor ou igual a 18,5, essa pessoa está abaixo do peso. Vamos fazer o próximo procedimento, tá? Que é analisar os próximos casos, as próximas condições da tabela. Esse condicionamento é muito pequeno, né? Temos que aumentar esse condicionamento do fluxo para fazer mais análise. Então, nós vemos aqui nessa engrenagem do bloco, ele vai dar a opção de colocar mais um C não C aqui, ó, tá? Então, se for menor ou igual a 18 IMC, então a classificação da pessoa vai ser abaixo do peso. Se não, C. Vamos analisar a próxima etapa, tá? A próxima etapa é a pessoa estar entre os valores de 18,5 e 24,9. Eu tô com a minha colinha aqui da tabela, tá? Então, se a pessoa estiver entre 18,5 e 24,9, essa pessoa vai ser definida como peso normal. Então, o IMC de um peso normal vai estar entre 18,5 e 24,9. Tá? Então, a gente tem que utilizar o bloco lógico E, porque o número tem que estar entre os dois valores ao mesmo tempo. Tá? Então, utilizando o bloco lógico E, nós vamos comparar. Basicamente, esse bloco aqui vai se repetir, tá? A gente sempre vai estar comparando um valor com o outro. Dentro de cada E aqui, nós vamos colocar uma análise dessa. Vamos comparar. Se ele for maior que 18,5 e... mesma lógica, só que agora vamos alterar aqui para menor ou igual a 24,9. Esses valores são baseados na tabela, tá? Lembrando disso. Perfeito. Então, se a pessoa estiver entre 18,5 e 24,9, essa pessoa vai ser classificada com peso normal. Então, a análise está sendo feita aqui. E nós vamos repetir esse bloco aqui. Nós vamos repetir ele e definir, vamos deixar o mesmo padrão aqui. Porém, vamos definir essa pessoa como peso normal. Ok, já estamos mais ou menos na metade das análises ali, né? E basicamente agora o procedimento vai se repetir, tá? Baseado nos valores da tabela. Nós vamos criar um novo C senão aqui, se não C, né? E vamos copiar essa análise aqui. Só que agora o valor vai mudar. O próximo valor é definido como sobrepeso, né? O sobrepeso ele está entre 24,9 e 29,9. Então, 24,9. O IMC da pessoa tem que ser maior que 24,9 e menor ou igual a 29,9. Pronto, se a pessoa estiver entre esse peso aqui e essa pessoa vai ser definida como... Vamos sempre reaproveitar os blocos, né? Para poupar tempo. Sobrepeso. Baseado nos valores da tabela. Perfeito. Então já temos uma análise, duas análises, três análises. Vamos para a próxima. Colocar mais um se não C. Reaproveitamos o bloco, tá? Só que agora o peso vai ter que ser maior que 29,9, né? Sempre começando daqui, né? Daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá. Então é 29,9 até 34,9. Feito. E se a pessoa estiver entre essa faixa de peso, 24,9, 29,9 e 34,9, essa pessoa vai ser classificada como obesidade 1. Obesidade 1. Pronto. Agora falta definir obesidade 2 e obesidade 3, baseados na tabela ali, então, né? Então a gente vai colocar mais uma análise de obesidade. Fazer mais uma análise. Agora a pessoa vai estar entre 34,9 e 39,9. 39,9, entre 34,9 e 39,9, a pessoa é definida como obesidade 2.
Então, se não for nenhuma dessas condições, ou seja, se a pessoa não está abaixo do peso, se a pessoa não está com peso normal, se a pessoa não está com sobrepeso, se a pessoa não está com obesidade 1, se a pessoa não está com obesidade 2, só vai restar a possibilidade da pessoa estar com obesidade 3. Então, basta a gente acrescentar aqui um senão, até bugou aqui de tão grande que está o bloco, só acrescentar um senão aqui embaixo. Então, ou seja, se não for nenhuma dessas condições aqui, a pessoa vai ser obesidade 3. A classificação da pessoa vai ser definida como obesidade 3. Então, englobamos todos os valores da tabela, né? Os valores estão aqui, sendo todos encascateados, né? Num condicionamento do fluxo, sempre analisando o cálculo do IMC, os resultados do cálculo em uma faixa de valores e classificando-as baseado na tabela aqui. Agora vamos fazer o teste do nosso aplicativo no celular, tá? Beleza, então vamos para a etapa final do desenvolvimento do aplicativo, que é fazer os testes, né, para validar se a lógica que a gente desenvolveu está funcionando corretamente. Primeiro vamos fazer uma variação de teste de peso e altura para verificar se a classificação está de acordo com a tabela, né? Então vamos começar aqui fazendo o exemplo de um indivíduo que tenha 50 quilos, por exemplo, né? Tivesse 1,75 de altura. Essa pessoa teria um IMC de 16,32 e ela seria classificada como abaixo do peso. Agora, imaginando que essa pessoa engordasse 10 quilos, fosse para 60 quilos, essa pessoa já subiria seu IMC para 19,59 e seria classificada com peso normal, tá? Agora, aumentando o peso dessa pessoa, digamos assim, um outro caso, né, que a pessoa tivesse 85 quilos e 1,70 de altura, essa pessoa já seria considerada com sobrepeso. Ela teria um IMC de 29,41. Agora, se aumentasse, essa pessoa engordasse 5 quilos, por exemplo, fosse para 90 quilos e mantivesse 1,70 de altura, essa pessoa ia ter um IMC de 31,14 e seria classificada com obesidade 1. Agora, se uma pessoa tivesse 85 quilos e 1,50 de altura, essa pessoa já seria considerada com obesidade 2, né? Seria um IMC de 37,77. E o último caso, né, o caso mais grave, digamos assim, que seria a obesidade 3, poderia ser uma pessoa com 110 quilos, né, um peso bem alto, e tivesse uma altura aí de 1,60. Essa pessoa seria classificada com obesidade 3. Então validamos que a classificação do IMC está com funcionamento correto, né? Nosso aplicativo está baseado nos valores da tabela. Aparentemente está tudo ok, né? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com o pessoal aí e nunca deixe de acompanhar o nosso canal, tá? Um abraço.